problema do feminismo é uma coisa, todo mundo vai concordar, todo mundo consciente, que você fazer casamento infantil. O Lula parece que não concorda muito, que tava falando de casamento de menina de 12 anos aí. Todo mundo que falou isso ontem. Foi o Lula, todo mundo vai concordar conosco que casamento infantil é terrível, que abuso sexual de crianças é terrível. Todo mundo vai concordar que homem que espanca a mulher é terrível. Mas o feminismo, ele atua num espectro cinzento, num limbo, numa coisa meio não muito homogênea, muito clara, entendeu? Por isso que eu fiz ironia em relação ao seu nome. Porque ele cria exatamente, ele pega coisas como o assédio sexual. Eu lembro que eu estava vendo uma entrevista com uma feminista, líder feminista contemporânea, na Globo News. E aí o cara perguntou para ela, olha, eu não sei qual é o limite, o que é ou deixa de ser assédio sexual? Ela falou assim pro cara, quando você não sabe se é sim ou não, é não. O espectro eu estaria virgem até hoje, se eu soubesse o que a mulher achava que era sim ou não. Só o Brad Pitt ou Tom Cruise, no auge da juventude, coloca-se a respeito de uma mulher que a mulher fala sim para ele o tempo inteiro. Não é lógica as coisas. Então, o feminismo, esse que eu acho que você não professa, mas você está inserido nele, ele atua de uma maneira límbica, de uma maneira turva, de uma maneira completamente obtusa. Então, assim, uma coisa é você dizer que existe um patriarcado, que eu acho que não existe mais, mas ele é pontual em algumas culturas e algumas regiões mais atrasadas, tanto do Brasil como do mundo. Outra coisa é você confundir isso que se chama de patriarcado, que é o que o feminismo contemporâneo faz, com uma espécie de masculinidade. A mulher, sobretudo as feministas e as mulheres hoje, estão ficando histéricas, porque elas não sabem mais o seu papel, não sabem o papel de um homem, entendeu? Aquilo que tá colocado lá no DNA, que é o macho adulto, o provedor, que estava lá na pré-história, o cara ia caçar, a mulher ficava cuidando da prole, eram papéis normativos rigidamente definidos. Demorou. O conceito de família, o conceito de civilização, peraí, meu amor, você vai concordar comigo, o conceito de civilização nasce quando o primeiro homem para de pegar o tacape e bater na cabeça da mulher e estuprá-la. Quando ele percebe que a relação sexual que ele tinha com ela gera um filho. E aí ele gera afeto, ele gera uma comunhão com ela, e eventualmente aquilo é o princípio daquilo que foi depois chamado de casamento. Ou seja, a construção de uma prole, a construção de um afeto familiar para além do desejo sexual, para além da questão do fauno. Aí nasce o princípio de civilização. E aí a mulher fica dependente do homem, porque o homem era mais forte. É claro que depois disso aconteceram avanços. A mulher tem um poder cognitivo tão grande quanto o do homem. Ela tem áreas que ela é melhor, tem áreas que ela é pior, por questões às vezes evolutivas ou culturais. Mas eventualmente, hoje, o papel do feminismo, que eu considero, sobretudo, não ficar exatamente, fica também colocando valores sociais de valorização da mulher quando a mulher é abusada, mas é sobretudo uma castração do princípio da masculinidade do homem, que é visto como potencial assediador, potencial estuprador. E isso que você fala da sua atuação, que você considera feminista, nessas culturas arcaicas, o feminismo não faz, porque o feminismo se mescla ao multiculturalismo. Aí a gente tem que fazer um debate longo aqui sobre a estrutura cultural de uma esquerda marxista cultural que une tudo para dissolver toda a estrutura da sociedade, inclusive a separação entre homens e mulheres, entendeu? Então é esse o problema conceitual de um feminismo que provoca cisão entre homens, que ataca e castra os homens, que promove uma péssima visão dos homens para mulheres. Aí é estrutural. Esse é um problema estrutural. Você tem homens, conheço gente no Canadá, filho de amiga minha, que não se aproxima de mulher, que não manda WhatsApp pra mulher, que só fica lá em app de paquera, porque tem medo de mulher. E tem que ter mesmo. Se a mulher quiser sacanear um homem, se ela tiver um caráter dúbio, ela sacaneia, sobretudo. Isso é que é curioso. Sobretudo em países que têm uma democracia mais avançada. Porque esses países têm esse feminismo histérico, estruturalmente, arraigado na mídia, nas escolas, nas universidades e no judiciário. Então, o conceito deturpado de feminismo, que era virtuoso lá no século XIX e hoje não é mais, hoje é muito mais deletério. E volto a dizer, essas críticas que você faz pontuais a culturas inferiores, isso qualquer pessoa de direita, inclusive reacionária não, a Peta acho que não faz. Uma pessoa de direita mais radical vai fazer.
Entendeu? Deixa eu te dar um exemplo concreto, meu amor. Concreto. Você precisa ser feminista pra ver o absurdo que você falou desse exemplo que você falou. Você tem feminista em movimento pró-Hamas, cara. É essa confusão conceitual, cultural que o feminismo está inserida nesse marxismo cultural. Você tem feminista dizendo Free Palestine. Eu não vou nem entrar na história aqui. Israel já deu 12 ofertas para a criação do Estado palestino. O Hamas, o Hezbollah, outros movimentos terroristas rejeitaram porque querem destruir Israel. Aí você tem essa deturpação desse conflito, mas você tem feministas e gays em movimentos pró-Palestina, sendo que se os caras andassem lá, os caras seriam decapitados se alguém visse alguém cedendo a cauda para outro, ou mulher querendo viajar, querendo ter renda, querendo ter herança, querendo mandar na casa, a mulher também seria decapitada. Então, essa confusão conceitual que eu tô te dizendo, que você de alguma forma faz parte, porque você se considera feminista, é muito mais deletéria a corrosão social, não só entre homens e mulheres, mas de uma questão de um atraso cultural, do que virtuosa, porque isso que você falou, combater pedofilia, combater abuso infantil, combater culturas arcaicas que veem mulheres como cidadãs de segunda categoria, a direita também faz. Tá, tudo bem. Percebe? O que tu queria falar?